Amigos queridos, que a paz de Jesus nos envolva nas melhores vibrações, para que todos nós possamos sentir o valor da fé em nossa vida, da confiança e da certeza do amparo, amigo. Nós hoje vamos ler do Evangelho, seguindo o item 12, a fé divina e a fé humana. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou com poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos que não operam milagres. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo. Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa, sem ter fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza de que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos na força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, rogando do nosso Mestre o amparo espiritual. Ajude-nos, Jesus, a sentirmos fortalecidos na fé, na coragem e no bom ânimo. Que sejamos fortes, corajosos, mas que, acima de tudo, que tenhamos fé. Que a bondade excelsa de nosso Mestre nos agasalhe, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Meus queridos amigos, vamos ver se a gente compreenda o que seja a fé divina e a fé humana. Todos nós temos um sentimento que é inato, que nós trazemos em germe dentro de nós. E que à medida que nós vamos crescendo, despertando a consciência, nós começamos a perceber que todas essas faculdades que trazemos, elas vão também se expandindo.
E aquilo que é latente, ela começa a desabrochar dentro de nós e amplia a ação da vontade. Isso é o que acontece em todos os dias. A fé não compreendida pelo lado religioso, ela é diferente, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca. E nós podemos perceber que eu não preciso ter alguém, um chefe ou uma religião para me ter fé, porque a fé ela vem de um conhecimento do Espírito, do conhecimento que nos liberta. Nós vamos ver que nessa mensagem que nós lemos hoje, de um Espírito protetor, ele mostra algumas pontuações que gostaríamos de falar. Que ele mostra que o Cristo operou milagres materiais, e por esses milagres mesmos, o que pôde o homem quando tem fé, isto é, vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Não adianta nós falarmos de fé se esta fé não for operosa em mim. Então, quando a gente vai orar, qual que é a nossa atitude? Deve ser uma atitude sincera, da prece, para que nós possamos perceber todos os movimentos que partem de dentro de nós, para que nós possamos alcançar aquilo que nós mais almejamos. E a mente que ora, ela permanece em movimentos em todo instante. Então, a fé, tanto ela é humana, como ela é divina, mas está ligado à maneira com que o homem aplica as suas faculdades. Se nós queremos ter alegria na satisfação das necessidades terrenas, nós vamos ver que nossas aspirações, elas se enfraquecem, as aspirações celestes. Por quê? Porque nós estamos voltados para aquilo que é do homem. A fé é humana ou divina. A divina é aquela que está dentro de nós. Então, os apóstolos, eles não conseguiram fazer os mesmos milagres que Jesus havia feito. E Jesus fala que quando eles tivessem fé, eles teriam a certeza daquilo que eles iriam fazer. Ora, nós sabemos que essa certeza ela vem de uma maturidade do espírito e também de um conhecimento. Tanto é que com a doutrina espírita nós podemos ver que Kardec, ele só traz a codificação kardeciana depois do seu grande estudo. Ele foi um vaso escolhido, ele era estudioso do magnetismo, porque o magnetismo ele tem uma energia atrativa, repulsiva, e ele opera modificações que nós sabemos que isso acontece no meio da ciência. Então, nós vamos ver que são poucos os aprendizes que interpretam isso de tal forma que ele tem força dentro dele, vive pela fé, para que ele possa não ficar ligado apenas às cerimônias exteriores, mas é uma energia, uma forma de energia que estimula a vontade, e essa fé divina, ela é um movimento que parte de dentro para fora. Nós, muitas vezes, gostamos das coisas externas, dos rituais, e nós podemos perceber que quando nós estamos vivendo, né, pela fé ou viver pela fé, nós vamos ver que nós desenvolvendo dentro de nós um tropismo divino que nos liga a Deus. E é necessário que todos nós tenhamos essa força de ligar a Deus para que nós possamos também operar modificações dentro de nós. Nós, cada vez que a gente vê o que é a fé divina e humana, nós temos a clareza, porque a fé, ela é humana ou divina. Agora, cada um precisa de saber o bem que cada um deseja para si em relação àquilo que ele chama de fé. Aqueles que têm a certeza da felicidade que o espera, muitas vezes ele quer as coisas materiais e a força necessária que vai operar todo o movimento da vontade, do querer,
que envolve a nossa caridade, o devotamento, a abnegação, isso é para nós uma fé firme, uma fé sólida. Enfim, nós podemos ver que não há maus pendores que não se consegue chegar e vencer. Por quê? Porque o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. O que são os milagres? Aquilo que a ciência não pôde responder. Então, hoje, com o avanço da ciência, nós podemos perceber que a fé, ela move o meu pensamento, me sustenta. Então, nós podemos, sim, através do passe, de uma prece, se nós tivermos um pensamento alinhado ao bem. Quando o nosso querido apóstolo Paulo, ele sempre dizia que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira felicidade ao Pai que está no céu. Essa fidelidade, ela vem do conhecimento, eu acredito nisso. Quando nós titubeamos, nós deixamos de crer. Então, o homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Então, o que ele vai fazer? Ele alimenta da sua fé, na certeza que da felicidade que ele espera, mas não é uma felicidade material. É uma felicidade que o transforma, que dá alegria. Então, nós vamos ver que a fé, todos nós que somos encarnados, nós trazemos essas duas fés, tanto a fé humana e a divina. Eu creio nas coisas. E é preciso, então, que a gente veja que todo serviço de boa vontade, aquilo que realiza dentro de nós, o movimento que me liga a Deus, isso chama fé divina. Então, nós precisamos ver que tem pessoas que não têm uma seriedade em relação a tudo que fala. Ele fala, mas ele não confia em Deus. E quem confia em Deus, ele começa a alimentar a sua fé divina. Foi o que Jesus nos mostrou. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai remover uma montanha daqui para ali. Quais são as montanhas? As nossas dores, nossas dificuldades. E nós estamos vendo hoje, né, que hoje com tanta doença, tanta enfermidade, a pessoa que tem fé, ela tem um equilíbrio maior. Ela consegue manter um pensamento mais alinhado. A vontade, ela tem uma força maior. Então, quantos sentem enfraquecidos e justamente porque espera que o outro faça, espera que os espíritos façam, mas ele não se propõe a fazer algo que pudesse sustentá-lo na sua fé. Então, nós vamos ver que tudo aquilo que o Cristo veio nos mostrar, ele vem nos trazer uma proposta divina para que eu possa, né, viver nesse clima de esperança. Então, eu não posso esperar que o Cristo faça por nós. Nós precisamos confiar em Cristo e aguardar nele toda a força que vai nos alimentar. Então, isso nós vamos ver que isso é um princípio de fé que nós já trazemos. E a fé, para ser divina, ela precisa ser uma fé que tenha firmeza. Então, a fé humana, ela vacila. E quando nós vimos que Jesus disse, e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e na época da tentação se desviam. O que é isso? É aquele que tem uma fé sólida, que é a fé divina, e aquele que não tem essa fé sólida. Então, não são poucos que trazem isso, nós podemos ver que muitos dos nossos irmãos ainda têm a questão das promessas, de fazer barganha. Isso aí nós vamos ver que são experiências muito infantis,
porque existem leis, leis de Deus. Então, é preciso que a gente reconheça sempre que as nossas experiências, sejam elas religiosas, seja ela no campo da caridade, nós precisamos ter uma firmeza espiritual. Essa firmeza vai fazer com que eu me sinta mais seguro, mais sereno, mais confiante. Então, tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e da sua própria iluminação. Por isso que a fé, para ser robusta, ela é uma fé que se apoia no conhecimento. Então, a firmeza da fé é uma coisa que precisa existir em nós, mas nós não podemos esquecer da edificação do nosso esforço para a nossa vitória maior. Então, muitas vezes, nós temos irmãos que tudo é um obstáculo assim intransponível, mas nós sabemos que quando nós nos sustentamos no amor, na caridade, e que nós estendemos a mão para o outro, nós vamos ver que nós nos tornamos mais lúcidos. Então, uma pessoa querida, ao perturbar-se durante a vida, né, ela sempre traz para nós uma impressão de doente. E muitas vezes acha que é irrecuperável essa doença. Quando nós envolvemos, que esclarecemos e que ela queira melhorar, ela vai sentir dentro dela uma força que talvez nem ela pensasse que tivesse. Então, justamente é esse volume de vibrações que a envolve, porque a fé, ela precisa ser sustentada por tudo aquilo que nós estamos buscando dentro do Evangelho. Por isso que as pessoas que falam e não vivenciam, não constroem essa fé. E é pela fé que nós nos curamos. É pela fé que nós podemos sentirmos mais leves, mais suaves, e vamos sentir, então, que todos nós, todos, seguindo a indicação de Jesus, nós precisamos ter fé. E esta fé é para nós algo que nos sustenta cada dia e cada vez mais. Então, nós vamos convidar os nossos irmãos a refletir um pouco nessas questões. Não basta só orar, é preciso movimentar a vontade numa sincera atitude, em que a prece ela vai nos sustentar, ela vai nos fortalecer. E quando nós temos uma mente que permanece em movimentação nessa esfera de luz, ele vai sentir sempre, sempre mais forte. Então, nós pedimos a Jesus nesta hora que nós todos estejamos envolvidos e que possamos receber no passe, alimentando a nossa fé, nossa confiança na espiritualidade, em Jesus, o nosso médico de nossas almas. Senhor, fortalecei-nos, transformando o nosso pensamento num clima de harmonia. Fluidifica as nossas águas, Jesus. Precisamos ter a certeza, se nós cremos no Cristo, nesse mestre de amor que tanto tem nos auxiliado. Reflita, irmão. Só você é capaz de saber do que você necessita. Tenha confiança, que a confiança é o estandarte da fé. Que Jesus nos abençoe. E que esse movimento de luz que a espiritualidade promove durante o Evangelho alcance todos os corações amigos que estejam necessitados, familiares. Que Jesus olhe por todos aqueles a quem tanto amamos e aqueles outros, Jesus, que ainda não conseguimos amar, mas que estamos nos esforçando. Que Deus nos fortaleça hoje, por todo sempre. Que assim seja. Recebo o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta-se agasalhado por Jesus.